você, torcedor do Flamengo que está acompanhando nossa equipe F, você chama toda a proteção possível aí, porque cuidado, viu, que o Oswaldo Pascoal aqui tá, ó, aquele olhão ali no Flamengo. Eu não sei por que vocês ficam com esse negócio de regular a vida dos outros. Você busca a sua proteção. O Flamengo, vocês não precisam ficar regulando. O Flamengo é o Flamengo, gente. Já diria Ronaldinho Gaúcho. Vocês não precisam ficar, ai, coitadinho. Não, o Flamengo não é coitadinho, não é coitadinho. O Flamengo é o maior. O Flamengo hoje é o melhor elenco, é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O time a ser batido é o Flamengo. Vocês não precisam ficar com vergonha de falar. Meu Deus, Zé, cuidado, segura o homem aí, pelo amor de Deus. Vocês não precisam ficar com vergonha de falar. Jogador de 25 milhões de euros, Samuel Lino. Quando jogou no São Bernardo, jogou de ponta direita, pra quem não sabe. É do Flamengo até, né? Até passou pela base do Flamengo, porque foi bem na Taça São Paulo, o Flamengo aproveitou e um pouquinho na base, mas depois achou que não devia. E essa passagem dele na Taça São Paulo, ir pro Flamengo, voltar pro São Bernardo, indicaram a saída dele para o futebol português. Onde ele foi bem, foi contratado pelo Atlético de Madrid. Campeonato Português o senhor assiste? Assisto. Então tá bom. Assisto. E pena que o Gyökeres foi embora, hein? Que centroavante esse Gyökeres. Você gostaria dele no seu time, não? Gostaria. Daria uma mão, não? Lógico. Então, falta um centroavante. As duas. Então, só pra voltar aqui ao Samuel Lino. E aí? Vai transformar o Flamengo aonde? Fala, gente, vamos lá. Vai lá, Pascoal. Vai lá, Pascoal. O Zinho não chegou, ainda não assinou, vamos assinar. Eu vou falar aqui. Cheia, Pascoal. Boca cheia, reforços. O Flamengo? Puxa vida! Jesus! Quem é que vai parar esse time do Flamengo? Sabe aquele Albenzio Barroso? Cara, que loucura! Você conheceu? Albenzio Barroso foi um dos maiores jockeys do país, né? Albenzio Barroso. Peraí, repete o nome, por favor. Albenzio Barroso. Procura aí na Albenzio Barroso. Albenzio Barroso. Levinho. Foi um dos maiores jockeys do país. E tinha um comercial que falava assim... Segura essa aí, Zinho. Tinha um comercial que o cara falava assim, quero ver ganhar com esse Barroso. Sabe o que era? Por quê? Porque o Albenzio Barroso ganhava corrida com qualquer cavalo. Entendi. Mas com um cavalo ruim não dava pra ganhar. Mais rápido que imediatamente. Então, é isso que vai acontecer com o Flamengo. Vai melhorar muito. E nem precisa dessa frase do Barroso. Então usando o jockey lá, o Flamengo com esses reforços, ele tá quantos corpos de vantagem ali na frente dos outros agora, então? Sim, tem blocos, né? Você sabe que na corrida de cavalo tem blocos, porque na largada, ali vai todo mundo meio junto, entendeu? Mas na largada da janela, o Flamengo foi, hein, ó. Emerson Royal... Jorginho. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Não vamos esquecer o Jorginho, hein? Jorginho foi nessa janela. Vai ter a contratação. Samuel Lino, que falta assinar, mas já desembarcou, vai assinar. O Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, essa galera aí. O Carrascal, tá faltando o Carrascal ainda. Eu não vi o Carrascal. Cadê o Carrascal? Carrascal não anunciou, não chegou, não desembarcou. Calma, Carrascal. Gente, vou falar. Vou começar assim. O Emerson Royal. Por enquanto ele disse que precisa de um tempo para se adaptar fisicamente. Ele estava em pré-temporada lá. E você sabe que eu não faço esse tipo, não critico o jogador. Não adianta querer achar que o Emerson Royal ele já vai jogar agora a Copa do Brasil, que eu acho que não. Porque assim, ele já bidou para ele. Ele já está ok. Se quiser utilizar no jogo contra o Atlético Mineiro, já pode. Olha aqui, tá chegando Mas aqui. Tem uma questão física, o homem aqui, ó. Tá feliz da vida, diz que tá realizando um sonho. Que é outro jogador que é muito bom ofensivamente, muito bem, num plano de jogo que o Flamengo adota sempre, que é o apoio dos laterais. Perfeitamente. Certo? Já tem o Vinha pela lateral esquerda, que é um foguete para passar pela lateral esquerda. Perfeitamente. O Emerson Royal é esse jogador para passar também pelo lado direito. Ponto. O Flamengo está trazendo o Saúl Ñíguez. Isso. Aquele do Atlético de Madrid, que jogou, inclusive, com o Felipe Luiz, né? O Saúl é um jogador, para mim, na minha visão, eu posso estar com uma visão equivocada, mas eu aceito, uma visão empolgada, aceito discussões. O Saúl é um jogador para reposição à saída do Gerson. Né? Pode ser, eles têm características um pouquinho diferentes. O Saúl joga nas três. Isso. O Saúl joga nas 3 posições de meio campo. Perfeito?
Então, para mim, para fazer essa... E até porque ele é bom com a canetinha esquerda, não conta nada para ninguém. Ele vai ter que... Então, vem aqui... Mas do jeito que o senhor está falando, parece que ele estava arrebentando lá na hora. Não era o caso aí. Não, lá encostar no nas Atlético duas últimas temporadas ele não jogou tanto. O empréstimo com o Sevilha não rolou. Não jogou tanto e não jogou tão bem assim. Mas eu sei qual é o padrão nacional do futebol. Perfeito, lhe entendo. Eu reconheço assim qual é o padrão. Emerson Royal também, para chegar aqui. Como é o padrão do futebol nacional. Perfeito? Perfeito. Aí nós vamos passar para o Jorginho. O Jorginho já está jogando. O Jorginho vestiu a camisa, parece que já estava jogando há 10 anos no Flamengo. Porque jogador desse tipo... Eu queria entender, pessoal. Quantos anos tem o Jorginho? 32, se não me fala. Vamos com exatidão, que 30 e tantos não é coisa de jornalista. Desde que ele entrou, ele jogou todas, né? Todas. Desde o Mundial ele jogou todas. Até agora jogando tudo. Não, uma hora vai ter que dar uma segurada. Só para entender, só para... Só queria fazer essa digressão. Só essa colocação. O Samuel Lino. Ele também não é frequente como titular. Não era no Atlético de Madrid frequente. Ele está voltando de meio de temporada, estava de férias, voltou fisicamente, estava trabalhando. E você sabe que a pré-temporada na Europa, de uma forma geral, tem o Zé jogou lá, o Zinho jogou no Japão, nos Estados Unidos, o Zé jogou na Europa. A pré-temporada é daquela para arrebentar. O cara tem que estar vitaminado. É bom lembrar que no caso do Saul, falei do Emerson Royal, que ele estava fazendo a pré-temporada com a equipe. Isso. O Saul, ele está um pouquinho mais atrás porque ele estava treinando, se condicionando. É treinamento para condicionamento e tudo, mas é um treinamento diferente, não está naquela pegada brava. Então, e a gente respeita o jogador nesse momento. Sim. Porque eles estão vindo da Europa, estão vindo de uma situação diferente da nossa aqui. Porque aqui não para, né? Aqui é madeira de dar em doido. Aqui é só aqui, ó. É lenha. É só lenha. É só lenha. Não tem conversa pro cara do... vou fazer uma conversinha. Não tem conversinha. Aqui é só bola rolando. E o Samuel Lino é um jogador que pode, para mim, vai agregar. Eu sei, o Flamengo tem tanto jogador para a mesma posição que o Flamengo. O Cebolinha joga ali, não joga? O Robozinho joga ali, não joga? O Robozinho joga? O Bruno Henrique joga ali, não joga? Tá, mas peraí, o Cebolinha e o Robozinho vão ficando para trás na fila do pão daqui a pouco. Claro, eu não sei nem porque o Robozinho se retorna para o Flamengo, mas tem muito. Você gostaria lá, não? Então, isso tem muita coisa. Mas pera um pouquinho, Pascoal. Tem muito time ali a gente está aceitando muita coisa ali, viu? Sim, mas tem muito, assim, teve time que já procurou o Flamengo, até do mundo árabe, e ele não quis ir. Sim. E ele não quis ir, né? No caso do Cebolinha, não sei se teve proposta. Aí se teve proposta de voltar para o futebol europeu. Se não me engano, um tempo atrás ele falou que gostaria de voltar para o Grêmio, não foi? Que ele gostaria. Então, acho que o Samuel Lino vai cumprir essa missão. O Samuel Lino faz muito bem essa dobra pelo lado esquerdo. Ele pode ser adaptado com o Matias Vinha, de fazer tanto ala quanto fazer a ala completa, com os dois trabalhando ali pelo lado, porque o Vinha gosta muito de passar, mas o Vinha tem uma característica que é semelhante à do treinador do Flamengo quando jogava. O Vinha gosta de dar o tapa para dentro para arrumar um espaço para bater. Sim. O Samuel, ele é mais da linha de fundo. Não, e o Samuel vai e volta, viu? Sim. Samuel é o corredor todinho. Não, faz tudinho. Não, se ele fizer, ele faz os 105 metros. Ele faz os 105 se precisar. Fez muitas vezes isso no Atlético de Madrid. Mas se jogar só os 52 metros e meio, que é metade do campo, ele também cumpre ali a parte ofensiva e volta na composição de meio. É isso aí. Eu acho assim, que são contratações importantes e grandes contratações. São ótimos jogadores. O Flamengo não contratou nenhum jogador que você discute que ele não tenha condição de jogar no Flamengo. Todos esses caras jogam no Flamengo. E é por isso que o elenco do Flamengo, agora então o treinador, quando ele olhar para o banco, ele vai chorar de rir. Ele vai chorar de rir. Mas a régua sobe também. Pro Felipe, hein? Sobe, para a escalação também. Para a escalação, a régua sobe. Sobe. Quero ouvir o Zinho. A gente tem inclusive já uma despedida, né? O Atlético de Madrid já se despedindo do Samuel Lino, olha lá, graças Samuel Lino, já agradecendo, foi embora. Tá aqui, é aquela história mesmo, só falta assinar. Chegar, só falta, já desembarcou, você viu as imagens, só falta assinar, pode pôr na lista aí também o Samuel Lino, porque já é reforço aí do Flamengo. A gente respeita a questão da formalidade, né? Formalizar lá e tal, mas já tá no Flamengo. Agora sim, Zinho, vamos lá, temos um homem aqui empolgado. É impressionante a emoção, o calor do que ele traz para o debate aqui, o calor dos argumentos de Oswaldo Pascoal com relação ao Flamengo. Eu quero saber se você está nessa pegada também
E se você olha para o Flamengo agora e fala, pô, agora ele aumentou mais ainda a margem para os concorrentes, hein? O Flamengo está mais na frente ainda, ou não? Não, sim, eu concordo com o Pascoal. Melhorou ainda mais as opções para o Felipe, melhorou bastante. Esperar esses jogadores entrarem em forma e ver dentro de campo, né? Vou usar a frase do Pascoal, é melhor jogar. Por vir do futebol europeu, por mais que eles não estavam jogando, não estavam sendo as peças principais, vamos dizer, o Samuel Lino e o Saul, eles não vinham jogando, né? O próprio Mundial mostra isso. Então, assim, mas a gente sabe do que eles já fizeram. E para o nível do futebol brasileiro, eles se adaptando aí, entrando em forma, vai acrescentar muito. Futebol brasileiro e sul-americano, Libertadores, né? O que o Flamengo tem para disputar aqui no nosso continente melhorou ainda mais. Olha que saiu o Gerson, saiu o Wesley. Então você perde o Wesley, volta um jogador que há pouco tempo estava na seleção também, o Emerson Royal, mais experiente, pode não ter a velocidade, né, do Wesley, mas tem tecnicamente até um nível superior e mais cascudo, com mais rodagem, por mais que ainda é novo também, 26 anos, até me surpreendeu, achei que ele era mais velho, o Emerson Royal, porque ele está há muito tempo aí na estrada. Ótima contratação. Estou com vocês, o Samuel Lino é um cara mais de beirada de campo, eu não enxergo ele como lateral esquerdo, como o Pascoal falou, não enxergo. Ele numa linha de 4 defensiva, ele ser o lateral esquerdo, acho que não. Eu acho que ele vai jogar mais à frente, né? Ponta. Então, assim, é um jogador jovem também. Os investimentos, o Atlético de Madrid comprou ele por 6 milhões, está vendendo por 22. Também teve um lucro financeiro absurdo. E o Flamengo investe altíssimo porque acredita no potencial do jogador. Agora, vai ser uma disputa, né? Pelos lados do campo, né? Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, tem muita gente boa e aí o Pascoal tem razão. Eu discuto com o Pascoal a coisa do incomparável. O de melhor não discuto. O elenco do Flamengo é melhor, as opções do Felipe Luiz são melhores. O Felipe Luiz é ótimo treinador para encontrar o posicionamento para esses atletas. Vai ter que o Felipe Luiz ganhar experiência para a gestão desse elenco, porque é muita gente, só joga 11. Agora o Flamengo está envolvido em 3 competições e o presidente já falou que o Flamengo entra para vencer todas as competições. E acaba que com a chegada de tantos jogadores, o Carrascal chegando também, que é uma função mais ali do Arrascaeta, que é uma peça que às vezes quando não joga fica difícil encontrar um meia. O Felipe Luiz adapta um atacante nessa função, Luiz Araújo, Plata. Com o Carrascal ele pode fazer essa função do Arrascaeta, é um nível alto, pode substituir ali a altura, a competitividade aumenta no elenco, aumenta no grupo, o Felipe Luiz tem essa gestão, como eu falei, e os jogadores empolgados porque estão vindo para o Flamengo, cara. A entrevista deles é sempre nesse ponto. A torcida, o elenco que tem, a estrutura que tem, está despertando jogadores que teriam mercado na Europa em vir para o Flamengo. Isso é sensacional. Isso é muito bom para o nosso futebol. Se o Palmeiras trouxer o Kelvin também, eu vi que o Alexander, que jogou no Fluminense, o volante, muito bom jogador, tá no Atlético Mineiro. Enfim, você vê que o futebol brasileiro, com o poderio financeiro de alguns clubes, está repatriando jogadores, não é aquele cara que está no final de carreira, jogadores ainda com potencial para jogar, porque hoje em dia o cara com 33, de 30 a 33, 34, ainda está muito bem fisicamente. Então é um Flamengo fortíssimo, tem que transformar isso em jogo, né? A gente já tem experiência no meio do futebol, grandes elencos que foram montados e às vezes não dá um encaixe, a coisa não acontece. Não é o caso desse Flamengo agora. Eu acredito que esses caras vão buscar o espaço dele porque já tem um time montado. O Flamengo já tem um time organizado. O Felipe Luiz já tem boas opções e esses caras vão acrescentar muito mais.
E se eles realmente produzir aquilo que já fizeram ao longo da carreira deles, chegam para... se o Emerson Royal informa bem, eu acho que ele vira titular, no lugar do Varela, que está jogando até bem. O Saúl, né, se render aquilo que a gente viu no momento dele do Atlético de Madrid, pode virar titular ali ao lado do Jorginho, de volante, ou jogando... não como um ponta, né? Mas estilo jogava o Everton Ribeiro no Flamengo pelo lado direito, o próprio Gerson quando caía pelo lado direito um pouquinho mais adiantado, ou o próprio De La Cruz, melhora muito, dá muito mais opções, só que o futebol é apaixonante por causa disso. Outras equipes bem organizadas, o jogo é 11 contra 11, não é 30 contra 11. Né? Quando começar o jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, decisão da Copa do Brasil, é 11 contra 11. Os 11 do Atlético bem organizado mostrou que jogou ali e causou muitas dificuldades para o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Internacional na Libertadores. Todos os jogos dessas Copas, o Flamengo decide fora de casa. Então a coisa, às vezes, nesse momento, não fica incomparável. Diminui um pouco, com um favoritismo para o Flamengo. Vamos lá continuar falando mais um pouco aqui sobre o Mengão, tá? E olha que interessante isso aqui, ó. O Flamengo fez uma sondagem pela situação de Renier, mas as conversas não avançaram. O clube considerou os valores envolvidos, especialmente o salário e a comissão, altos demais no momento. Internamente, a avaliação é de que, apesar da qualidade do jogador, Renier vive uma fase de baixa após não se firmar na Europa, o que torna o investimento arriscado nas condições atuais. E aí, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Valeria a pena ou não o Flamengo fazer esse investimento aí? Não tá falando questões de números aqui, né? De valores. Mas vocês acreditam aí que se ele vindo pro Flamengo aí, ele retorna o futebol dele, ele consegue, né? Dar retorno para o Flamengo? Eu acredito muito difícil, tá? Depende dos valores que não está falando aqui. Mas seria um investimento muito arriscado, principalmente pelo elenco que o Flamengo tem hoje, né? É uma disputa que vai estar cada dia mais aí ficando disputado, né? A posição que ele joga ali de meio de campo também muito complicado. Tá chegando aí Carrascal, tem o Arrascaeta, né? Tem o Samuel também que faz ali a função também. Então tá muito complicado. Ali vai ser uma concorrência de altíssimo nível. Eu acredito aí que ficaria muito complicado para ele se ele viesse para o Flamengo. Seria uma aposta aí muito arriscada. E aí, ó, sobre o Samuel Lino, o Samulino, né? Tá falando aqui. Ó, deixa eu traduzir aqui. O Flamengo e Atlético assinaram todos os documentos para a contratação de Samulino, de Samuel Lino, no valor de 22 milhões de euros e mais 3 milhões adicionais. E aí agora tudo confirmado, né? Que faltava aí a questão da troca de documentação. E aí o Fabrício Romano aqui tá confirmando. E o próprio Atlético de Madrid, né? Já soltou aí o anúncio da ida dele para o Flamengo. Então tudo concretizado aí, tudo certo, né? O Flamengo aí pretende apresentar ele, a torcida, no Maracanã, né, no jogo aí que vai ter da Copa do Brasil aí, das oitavas de finais, quinta-feira contra o Atlético de Madrid, contra o Atlético Mineiro. E também, se eu não me engano, estão correndo aí para apresentar também o Carrascal, tá? Carrascal ser apresentado junto com Samuel Lino, a torcida aí no Maracanã, no jogo contra o Atlético Mineiro, quinta-feira. Eu não sei ainda, não tenho as informações ainda, mas parece que Carrascal chega quarta-feira, né? Amanhã. Tudo indica que Carrascal vai chegar amanhã. Então o Flamengo tá correndo aí para também apresentar ele, ajeitando toda a logística e ajeitando tudinho aí para apresentar ele também quinta-feira para a torcida, né? E aí, o que é que vocês estão achando desse time do Flamengo aí que o Flamengo tá montando? Vai ficar um time aí muito concorrido, cara. Muito competitivo, tá? Finalmente, né? Finalmente. Possivelmente aí nós temos aí também um substituto para a Arrascaeta, finalmente. A Arrascaeta nesses últimos jogos aí muito abaixo. Então se tiver um cara ali para fazer a sombra ali a ele, eu acredito que ele vai melhorar bastante. Principalmente de um cara que quer
que tá querendo renovar com o Flamengo aí, né, que tá querendo se aposentar no Flamengo, ele precisa estar mostrando resultado, até porque futebol se vive de presente, não se vive de passado, né? O que ele fez lá no passado tá no passado. O Flamengo precisa dele no presente, nesse momento. E nos últimos 5 jogos ele tá muito abaixo tecnicamente, tá? Muitas das vezes faz aí um lance de efeito aí, dando um toque de calcanhar, e a galera se empolga, mas taticamente, fisicamente, é um jogador muito abaixo. Tá, já vi algumas pessoas aí tentando explicar aí que ele fisicamente ele não tá aparecendo, tá muito abaixo, só que taticamente ele é importante pro time. Só que eu na minha visão, tá, já tentei ali procurar, eu não consigo enxergar ele. Isso. Eu acredito que tendo outro jogador ali que faça a função dele, né, talvez eu até falo do Matheus Gonçalves, que o Filipe Luiz não gosta, eu acreditaria que poderia render mais, tá? Porque ele não está conseguindo, um exemplo, segurar a bola, né, construir jogadas, dar bons passes, né, para ter a profundidade ali de distribuição. Ele não está conseguindo, né, não consegue acionar o Pedro. Então, assim, né, e nem a jogada individual ele está conseguindo, né, ter objetividade, conseguir chegar para finalizar. Então tá muito abaixo mesmo. E eu acredito que uma outra pessoa, mesmo que não tenha características parecidas com ele, estando na posição dele, renderia melhor, né? Porque se o cara chega para fazer uma finalização, chega, né, consegue fazer alguma jogadinha ali, uma ou outra por dentro, é melhor do que hoje o Arrascaeta nos últimos 5 jogos, vamos dizer assim. Que nem isso tá fazendo, né? Mesmo caso que eu falo aí do Bruno Henrique. Taticamente, tecnicamente, eu não entendo o porquê Bruno Henrique hoje está sendo escalado no Flamengo. E no último jogo, fisicamente, né? No último jogo, fisicamente, porque o Pedro, ao que parece, correu mais do que ele, voltou para ajudar na marcação mais do que ele, né? Deu combate ali quando os jogadores do Atlético estavam com a bola mais do que o próprio Bruno Henrique. Então, até fisicamente, não justifica a permanência de Bruno Henrique sendo titular, tendo, por exemplo, o Wallace Ian, né, pedindo passagem aí, entrando bem, né, o próprio Juninho entra pouco, né, entra ali nos minutos finais, mas mostra uma disposição maior. Então, assim, para mim também não justifica, não consegui achar ainda justificativa para a permanência de Bruno Henrique no time titular. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí, deixem no comentário se vocês concordam, se vocês discordam, tá? Se eu tô falando aqui maluquice, não tem nada a ver. Então deixem nos comentários aí, tá? Eu vou gostar aí de debater com vocês aí. Posso até acordar, né, ver, ter coisas que eu não tô conseguindo enxergar, nem Bruno Henrique, nem Arrascaeta nesses últimos 5 jogos aí. Vocês podem no comentário aí me alertar e eu vou prestar mais atenção durante o jogo. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.